Com relação ao regime fechado, nós vamos ter algumas situações em que o crime praticado vai levar a que o autor necessariamente comece a cumprir a sua pena no regime fechado. Aqui, eu só gostaria de trazer uma informação para vocês, que é o seguinte: quando nós tínhamos lá a lei de crimes hediondos, não estou falando que nós não temos, nós ainda temos, mas nós tínhamos uma disposição dentro da lei de crimes hediondos que estabelecia que os crimes hediondos teriam sua pena cumprida no regime integralmente fechado. E aí houve muito debate acerca disso, porque você estaria afrontando a Constituição, que estabelece a possibilidade de progressão de regime, e vedando que esse indivíduo, por ter praticado um delito hediondo, obtivesse essa progressão. Depois de muito debate, decidiu-se que essa disposição que havia dentro da lei de crimes hediondos seria sim inconstitucional, e mudou-se a redação, sobreveio uma nova lei, e alterou-se a redação para estabelecer que aqueles indivíduos que praticassem crimes hediondos cumpririam a pena no regime inicialmente fechado. Então, dessa forma, você adequaria o que está estabelecido na Constituição, porque você não atrapalharia a progressão de regime. Você só estabeleceria que necessariamente ele começaria a cumprir a pena no regime fechado. A lei de crimes hediondos é a lei 8.072 de 90, e ela traz no seu artigo 1º quais que são os delitos considerados hediondos. São vários, eu não vou ler todos aqui para vocês, porque não tem necessidade, isso está disponibilizado para vocês no material. E o que eu gostaria que vocês observassem, lá no artigo 2º, ele traz duas coisas que são muito importantes, que vocês precisam anotar para que não se esqueçam. Primeiro, ele fala assim: os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de. E aí ele vai trazer uma série de benefícios que não vão ser conferidos aos indivíduos que praticarem crimes hediondos e equiparados. Por que eu estou falando hediondos e equiparados? Porque aqui no artigo 2º ele é claro ao falar que isso aqui não vai se aplicar aos crimes hediondos e outros 3 tipos de crimes. E aqui fica bem fácil para vocês lembrarem essa questão do que seriam os equiparados, se vocês colocarem os 3 T's, T, tráfico, tortura e terrorismo. Então, os delitos que são equiparados a hediondo são tráfico, tortura e terrorismo, tá? São esses que estão estabelecidos aí no artigo 2º da Lei 8.072 de 90, certo? Então, não se esqueçam, peguem o seu marca-texto, peguem a caneta colorida e façam um destaque, TTT, crimes equiparados a hediondos, tá? Eles não são hediondos, mas são equiparados. E eu tô fazendo essa ressalva porque muitas vezes o examinador coloca essa pergunta falando assim: o crime de tortura é hediondo? Fala, não, ele é equiparado a hediondo. Aí isso faz com que às vezes a alternativa seja considerada errada. E no parágrafo 1º está estabelecido a pena por crime previsto nesse artigo, ou seja, para os hediondos e os 3 equiparados a hediondo, será cumprida inicialmente em regime fechado. Então, se praticou um desses delitos aqui, que está previsto como crime hediondo, ou se praticou tráfico, tortura ou terrorismo, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, certo? A prisão domiciliar. Eu comecei a falar um pouquinho antes sobre a possibilidade de o indivíduo cumprir ali um pouco da pena em regime domiciliar. O artigo 117 da
Lei de Execuções Penais, a LEP, estabelece as situações em que se admitirá que a pena seja cumprida em prisão domiciliar. São elas: somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de, inciso 1º, condenado maior de 70 anos. Segundo, condenado acometido de doença grave. Terceiro, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. E inciso 5º, inciso 4º, condenada gestante. Então, essas são as 4 opções, as 4 hipóteses em que se admite que o indivíduo cumpra a sua pena em prisão domiciliar. A doutrina e a jurisprudência entendem que essas hipóteses são taxativas. O que isso significa? Significa que você não pode ampliar. São só essas estabelecidas pela LEP, ok? Então, nós não estamos falando de um rol exemplificativo, mas sim de um rol taxativo. São só essas opções. Só que o STJ e o STF vêm admitindo uma outra possibilidade em caráter excepcional para que o indivíduo cumpra a pena em regime de prisão domiciliar. Que situação seria essa? Seria o caso em que ele foi condenado para progredir do regime semiaberto para o aberto, mas não existe vaga no regime aberto para que ele possa ficar na casa do albergado. Então, alguns juízes determinavam, por vezes, que o indivíduo ficasse recolhido na colônia agrícola, que é do regime semiaberto. Mas isso é mais gravoso, ele já adquiriu o direito de progredir para o aberto, ficar na casa do albergado, e pela ineficiência do Estado, nós não podemos admitir que ele não seja beneficiado. Então, nessa hipótese, o que se estabelece? Que ele pode sim ter deferido o direito de prisão domiciliar, caso não haja a vaga disponível para ele no regime aberto. Mas como é que isso vai funcionar? Isso vai funcionar pelo período em que ele estiver aguardando a vaga. A partir do momento em que a vaga for disponibilizada para ele, ele não pode mais continuar em regime domiciliar. Ele precisa, então, seguir para a casa do albergado. Tudo bem? E enquanto ele estiver cumprindo a prisão domiciliar como uma forma substitutiva ao regime aberto pela ausência da casa de vaga na casa do albergado, ele vai precisar cumprir todos os requisitos que ele precisaria cumprir enquanto estivesse na casa do albergado. Ou seja, ele precisa se recolher durante o período noturno e ele também precisa se recolher durante os fins de semana e durante os seus dias de folga. Então, ele não vai poder ficar solto durante esses períodos. Ele tem que observar os requisitos que são estabelecidos para o regime aberto. Tudo bem? Isso é bom, essa questão do regime aberto? O regime aberto é como se fosse um teste para o condenado sobre a sua capacidade de obedecer normas e de autocontrole para que não volte a delinquir. Por quê? Porque a casa do albergado não tem uma estrutura parecida com uma penitenciária, certo? Ela não tem características de cárcere. É uma residência e ela não tem obstáculos físicos para que esse indivíduo possa fugir. Então, se ele quiser fugir, ele vai conseguir fugir. Por quê? É um teste para ele.
Porque se ele consegue retornar todos os dias para dormir na casa do albergado durante o repouso noturno, sem se evadir, significa que ele está conseguindo se reinserir na sociedade, obedecer às regras, sem precisar ser monitorado o tempo todo. E aqui prevalece a questão da confiança no condenado, a confiança de que ele retornará todos os dias, e é considerado o último estágio entre o cárcere e a liberdade. Então, é realmente uma prova para o condenado de que ele pode ser reinserido nessa sociedade. Passamos, então, a analisar a questão do tempo para a progressão de regime. Isso aqui é uma questão bem nova, porque a Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, trouxe novos patamares para que se possa efetuar a progressão de regime. E alguns casos ficaram semelhantes ao que nós tínhamos antes, mas outras hipóteses surgiram, hipóteses que sequer eram levantadas, que se enquadravam na hipótese básica, tradicional de 1/6, e agora tem um tempo específico para progressão, ok? Anteriormente, o que nós teríamos seria a questão de precisar cumprir ou 1/6, ou 2/5, ou 3/5 da pena. Eram os patamares que nós tínhamos. Hoje, a lei não estabelece frações, ela fala em porcentagens. Nós vamos ter as porcentagens de 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60 e até 70% de cumprimento da pena para que seja possível a progressão de regime. Eu propus a vocês que vocês fizessem um quadro comparativo sobre os prazos que nós tínhamos antes da entrada em vigor da Lei 13.964 e os prazos previstos nessa lei. A lei alterou o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, tá? Então, passemos à análise desses prazos novos estabelecidos. Primeiro tópico aí que nós vamos abordar. No indivíduo primário que tenha cometido um crime sem violência ou grave ameaça, a lei estabelecia antes que ele deveria cumprir 1/6 da pena para que pudesse progredir de regime. Como fica agora? Só para vocês fazerem comparações, que eu acho que às vezes colocar em números fica mais fácil de nós observarmos realmente os valores. 1/6 é igual a 0,16, tá? Só para fins de comparação com a próxima hipótese. Depois da Lei 13.964, o artigo passou a prever que o agente primário que tenha praticado um crime sem violência ou grave ameaça precisa cumprir 16% da sua pena para que possa progredir de regime. E aí, gente, o que é 16%? 16%, se a gente for colocar em frações, seria igual a 4/25, 4/25avos, que seria igual a 0,16. Ou seja, mudamos aí o formato de colocar o tempo para progressão. Mas quando nós fazemos a conversão para um número, nós vemos que o tempo para a progressão do regime permaneceu o mesmo. Então, antes o indivíduo precisava cumprir 0,16 da sua pena para progredir de regime, e agora ele continua precisando cumprir 0,16 da sua pena. Para o indivíduo reincidente em crime sem violência ou grave ameaça, a lei anterior
trazia o patamar de 1/6, que é 0,16. E hoje, se ele é reincidente num crime sem violência ou grave ameaça, ele vai precisar cumprir 20% da pena. O que é 20%? Se nós formos colocar em frações, 20% é 1/5, 1/5. Então ele precisa cumprir 1/5 da pena para progredir de regime. 1/5 em número seria quanto? Seria 0,2. Então nós temos aqui uma situação que ficou mais gravosa para o condenado, porque se antes ele precisaria cumprir 0,16, agora ele precisa cumprir 0,2 da sua pena para poder progredir de regime, certo? E no caso do indivíduo primário, mas na prática de um crime com violência ou grave ameaça. Antes, o que era estabelecido? 1/6, ou seja, 0,16, certo? E agora? Agora, a lei traz a previsão de que ele precisa cumprir 25% da pena. O que é 25% em fração? É 1/4, 1/4, que totalizaria o que em número? 0,25. Então, se antes o indivíduo primário que tinha praticado um crime com violência ou grave ameaça precisava cumprir 1/6 da pena, ou 0,16, agora ele vai precisar cumprir 1/5 da sua, 1/4 da sua pena, totalizando 0,25. Então, também uma situação que ficou mais gravosa para o condenado. E na hipótese de ele ser reincidente na prática de crime com violência ou grave ameaça. Antes, ele tinha que cumprir 1/6 da pena. Era o patamar normal. Então, 1/6 igual a 0,16. Hoje, esse indivíduo que é reincidente na prática de crime com violência ou grave ameaça precisa cumprir 30% da sua pena. O que é 30% em fração? É 3/10, tá? 3/10, que é igual a 0,3. Então, nós temos novamente uma situação que ficou mais gravosa para o condenado. Se antes ele precisava cumprir 1/6 ou 0,16, agora ele precisa cumprir 3/10 de uma pena, 0,3. Para o indivíduo primário condenado pela prática de crime hediondo, a lei de crimes hediondos trazia a previsão de que ele precisaria cumprir 2/5 da pena se ele fosse primário e praticasse um crime hediondo. O que são 2/5 da pena? Em números, isso é igual a 0,4, certo? A lei nova traz a previsão de que ele precisa cumprir 40% da pena para que ele possa progredir de regime. O que é 40% em fração? 40% é igual a 2/5, que vai ser igual a 0,4. Então, nós temos aqui uma situação que não foi alterada. Se ele praticou um crime hediondo e era primário, antes da entrada em vigor da lei, ele teria que cumprir 2/5 da pena. E agora ele tem que cumprir 2/5 da pena. Então, não houve alteração nesse sentido. No caso do indivíduo primário, condenado por crime hediondo com resultado morte. Aqui nós vamos ter uma diferença. Por quê? Porque antes ele ia ser levado só para a questão de ser primário condenado por prática de crime hediondo. Então, ele ficaria vinculado à fração de 2/5, que seria 0,4 da sua pena. Hoje, a lei estabelece que ele precisa cumprir 50% da sua pena. E o que é 50%? Em fração, é 5/10, 5/10, que é igual a 0,5. Então, se antes ele precisava cumprir 0,4 da sua pena para progredir de regime, hoje ele vai precisar cumprir 0,5, certo?
Com relação ao indivíduo condenado por exercer o comando de organização criminosa voltada à prática de crime hediondo, não existia essa situação específica aqui. Esse indivíduo se inseriria na causa comum de progressão de pena. Então, ele precisaria cumprir 1/6 da pena para progredir de regime. O que é 1/6? 0,16. E se ele praticar isso hoje a lei estabelece que esse indivíduo precisa cumprir 50% da sua pena para que seja possível a progressão de regime. 50% infração, 5/10, que é igual a 5/10, que é um número 0,5. Então, ele deixou de precisar cumprir 0,16 para precisar cumprir 0,5, ou seja, um tempo muito maior a ser cumprido para que seja possível a progressão de regime. Com relação ao indivíduo condenado por constituição de milícia privada, ele precisaria cumprir antes 1/6 da pena. Não existia uma previsão específica para isso. 1/6 é igual a 0,16. Tranquilo. E hoje esse indivíduo também tem uma situação específica prevista pela Lei 13.964 e ele precisa cumprir 50% da pena. Ou seja, 5/10, que é 5/10, que é o número 0,5. Então, ele também deixou de precisar cumprir 1/6, 0,16, e passou a precisar cumprir 5/10, que é igual a 0,5. Muito mais severo. No que tange ao indivíduo que é condenado como reincidente na prática de crime hediondo, esse indivíduo antes precisaria cumprir 3/5 da sua pena. Estava estabelecido na lei de crimes hediondos. E 3/5 é o correspondente ao quê? É o correspondente a 0,6. E o que prevê a lei 13.964? Ela prevê que esse indivíduo vai precisar cumprir 60% da sua pena. O que é 60%? A infração vai ser o equivalente a 3/5, que vai ser o equivalente em número a 0,6. Então, aqui também não houve modificação. Ele antes precisaria cumprir 3/5 da pena, ou 0,6, se fosse reincidente em crime hediondo, e hoje ele também continua precisando cumprir 3/5 da sua pena, ou 0,6, que é 60%. E com relação à última hipótese, que era um indivíduo reincidente em crime hediondo com resultado morte, não havia essa previsão específica. Ele entraria o quê? Na reincidência pela prática de crime hediondo. Ele precisaria cumprir quanto da pena? Então, 3/5, que é igual a 0,6. Já a previsão estabelecida na Lei 13.964 é de que ele precisará cumprir 70% da sua pena para que seja possível progredir de regime. 70% em infração é o quê? É o 7/10. 7/10. Em números, é 0,7. Então, antes da lei, esse indivíduo precisaria cumprir 3/5 da sua pena, que totalizaria 0,6. Hoje, ele precisaria cumprir 7/10 da sua pena, que é igual a 0,7. Então, nós temos uma situação que foi também agravada. E aí é importante, eu tenho certeza que algumas perguntas vão surgir na cabecinha de vocês nesse momento. Professora, e aí? Eu aplico o que está estabelecido na lei, agora já de forma imediata, ou eu vou esperar? Aqui, nós vamos ter uma situação em que pese nós termos uma lei que seria processual, nós temos na verdade, uma lei mista, porque ela tem dispositivos que são de ordem processual e ela tem dispositivos que são de ordem penal. Essa aqui é uma hipótese de dispositivo de ordem penal. E normas penais não retroagem para prejudicar, certo? Elas começam a valer daquele momento em diante. Como assim?
aqueles indivíduos que já foram, já praticaram um crime antes da entrada em vigor da Lei 13.964, não vão poder ter esses critérios estabelecidos na lei para que seja possível a progressão de regime. Então, se ele praticou o crime até a data em que a Lei 13.964 entrou em vigor, ou seja, até a véspera, né? Ele vai obedecer aos patamares que eram estabelecidos antes. Essa lei só vai ser aplicada, esses patamares novos só vão ser aplicados para aqueles que praticaram o crime a partir da data da entrada em vigor da Lei 13.964, ok? Então, com isso, nós encerramos essa primeira parte da aula, esse primeiro bloco, e observamos todos os regimes necessários para o cumprimento da pena e observamos também os prazos que precisam ser obedecidos para a progressão de regime, certo? No próximo bloco, nós vamos observar como se faz uma dosimetria da pena, tudo bem? Nesse segundo momento da nossa aula, nós vamos passar para um terceiro capítulo da nossa disciplina. E nesse capítulo, nós vamos estudar como fazer a dosimetria da pena. O que o julgador precisa levar em consideração para estabelecer qual será a pena definitiva desse indivíduo e qual vai ser o regime de cumprimento da pena, o regime inicial. Nós vamos estudar utilizando um material que eu disponibilizei para vocês no portal do aluno, tanto a parte para vocês fazerem um acompanhamento dos tópicos que estão sendo apontados, quanto uma sentença que tem um caso concreto de um crime que tem uma pena já atribuída e que eu acredito que talvez vocês fiquem um pouco chocados com o crime que foi apresentado, mas são situações que vão acontecer dentro do meio jurídico e não temos como nos furtar de vê-las. Só vou narrar brevemente o que é a situação desse processo. Nós tivemos ali um caso de um autor sendo levado ao judiciário pela prática de estupro de vulnerável. Ele era professor de uma escola de futebol e, na condição de professor, ele se aproveitava dessa confiança que existia tanto por parte dos pais quanto por parte dos alunos para poder praticar atos libidinosos com esses meninos, tá? Todas as vítimas eram meninos. Meninos, em sua maioria, menores de 12 anos. Um deles já era maior de 12, mas os outros eram menores de 12. E foi um crime que trouxe bastante comoção para a comunidade em que ele aconteceu. Tanto é que, por isso, eu restringi todos os nomes de todas as vítimas e de todas as testemunhas e parentes das vítimas e também do acusado, para que não seja possível identificá-los, porque é uma situação delicada, foi um crime que realmente afetou toda essa sociedade e pelo trauma que isso já causou para essas pessoas, para que elas não venham a vivenciar isso novamente. Também excluí informações sobre o número do processo, a comarca e quem foi o juiz responsável pela sentença, também a fim de preservar todos os envolvidos, tá? Eu só ressalto que isso realmente aconteceu, é uma sentença real, ela foi publicada semana passada, ela é bem recente, então ainda está no prazo vai abrir, né, porque nós estamos com os prazos suspensos em razão do coronavírus, mas vai abrir o prazo para que ele possa recorrer dessa sentença, tudo bem? Então, é um caso real.
leiam depois a sentença. Como que o juiz vai fazer a dosimetria da pena? O nosso sistema penal adota o critério trifásico. O que é esse critério trifásico? Ele vai dividir em 3 etapas a realização da dosimetria da pena. Essa divisão em 3 fases, esse critério trifásico, está previsto lá no artigo 59 do Código, está previsto no artigo 68 do Código Penal, que fala o seguinte: a pena base será fixada atendendo-se ao critério. Aí pega a sua caneta e faz a marcação, por favor, aquela caneta colorida. Eu vou precisar que vocês usem 3 canetas de cores diferentes. Primeira coisa, artigo 59 desse código. Então, o primeiro critério aí é o do artigo 59, que são as circunstâncias judiciais. Então, a primeira fase vai levar em consideração circunstâncias judiciais. Continuando, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Pega outra caneta e sublinha circunstâncias atenuantes e agravantes. Nós vamos ter aí as agravantes e atenuantes sendo utilizadas como a segunda fase da dosimetria da pena. E continuamos. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Pega outra caneta e marca aí causas de diminuição e de aumento. As causas de diminuição e de aumento da pena são a terceira fase da dosimetria da pena. Então, se vocês observarem no material, eu coloquei os quadradinhos para vocês, bem explicativos. Eu passo pela primeira fase, que é a análise das circunstâncias judiciais. Depois eu vou para a segunda fase, em que nós vamos fazer a análise das agravantes e atenuantes. Isso feito, passa-se a terceira fase, em que vão ser analisadas causas de aumento e diminuição da pena, e tem-se, por fim, a pena definitiva. Quando você faz a análise das circunstâncias judiciais, você chega ao cálculo da pena base do indivíduo, certo? A pena definitiva é aquela que já passou pela análise dos 3 critérios e chegou àquela pena final, certo? A pena base é definida após a análise das circunstâncias judiciais. E aí, eu também coloquei um quadradinho para vocês, e eu acho que é muito importante nós fazermos essa distinção, porque algumas pessoas confundem agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena. E elas não são a mesma coisa, tá? Primeiro, as agravantes e atenuantes estão previstas lá na parte geral do Código Penal, nos artigos 61 e 62 e 65 e 66 do Código Penal, certo? Ali nós vamos poder observar as agravantes e as atenuantes. Já as causas de aumento e diminuição da pena podem ser previstas tanto na parte geral do Código Penal quanto na parte especial. Então, por vezes, o próprio delito traz em um parágrafo abaixo uma hipótese em que você teria uma causa de aumento ou de diminuição da pena, certo? Outra diferença. As agravantes e atenuantes não têm um quantum estabelecido para que se aumente ou se diminua essa pena. Já as causas de aumento e diminuição de pena têm um quantum estabelecido pelo legislador, e esse quantum é estabelecido em frações, certo? Então, há essa diferença. Lá nas agravantes e atenuantes não tem um quantum especificado, só fala que as penas serão agravadas ou as penas serão diminuídas. E nas causas de aumento e diminuição de pena, você tem o valor que vai ser utilizado para aumento ou para redução, certo? Passemos então à análise das circunstâncias judiciais. Hoje nós ficaremos restritos à análise dessas circunstâncias judiciais, que não são poucas. Na próxima aula nós passaremos a analisar as agravantes e atenuantes e as causas de aumento e diminuição da pena, certo? E aí nós completaremos todos
os critérios utilizados para que se chegue até a pena definitiva. Então vamos lá. Primeira fase, circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais estão previstas no artigo 59 do Código Penal. Vamos observar o que fala o artigo 59? Ele diz o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, aí ele fala as penas aplicáveis dentre as cominadas. Você pode observar aqui que não existe um quantum estabelecido para você aumentar ou não a pena desse indivíduo pela existência ou não das circunstâncias judiciais. Fica a critério do juiz. Então, é o magistrado que vai decidir, ou o julgador, né, se nós não estivermos falando de um crime que vai ser processado na primeira instância, fica a critério do julgador estabelecer o quanto que ele vai aumentar essa pena a partir do mínimo. Aqui é interessante nós observarmos o seguinte: você parte a análise da dosimetria da pena para determinar qual vai ser a pena base do mínimo. Então, você começa com o mínimo que foi estabelecido na lei. Caso haja circunstâncias judiciais que sejam desfavoráveis a esse agente, você vai computando essas circunstâncias e elas levarão ao aumento da pena acima do mínimo, tá? Então, na hipótese de todas as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao réu, o que você vai ter? Você vai ter uma pena base arbitrada no mínimo, tudo bem? Aí foi feita uma pergunta para vocês. Há alguma sugestão de como aumentar ou diminuir conforme a incidência ou não das circunstâncias? Existe uma sugestão. Eu destaco aqui, é uma sugestão. A jurisprudência faz uma sugestão de que esse aumento seja de 1/6 para cada circunstância. Já a doutrina tem um posicionamento diferente. Eles sugerem que cada circunstância equivalha a 1/8 da pena, tá? Tem algum patamar estabelecido? Como nós dissemos anteriormente, não. Fica a critério do juiz. Ele é que vai estabelecer o quantum para aumentar a pena base acima do mínimo estabelecido em lei. Depois, tem um destaque aí, um importante que nós precisamos observar. O julgador não pode fazer menções genéricas para considerar cada circunstância. Já existia a previsão no Código de Processo Penal que as decisões do magistrado, do julgador, precisam ser fundamentadas, precisam ser motivadas. Só que eles ficavam nisso aí. As decisões têm que ser fundamentadas. Ponto. A Lei 13.964 fez uma alteração no artigo 315 do Código de Processo Penal e trouxe algumas hipóteses que demonstram o que não se considera como justificativa por parte do julgador na hora de atribuir uma circunstância ou não para o condenado. E aí eu gostaria que vocês observassem, o artigo está colocado no material de vocês, a redação nova, se o seu código é antigo, fique atento, tá? Artigo 315, no parágrafo 2º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que... E aí eu deixei grifado e marcado em vermelho para vocês todas as hipóteses que eles realmente demonstram que aquilo não significa que você motivou sua decisão.
Então ele fala lá no inciso 1º, você se limita a indicar um ato normativo sem explicar sua relação com a causa em questão. Então não é falar assim, aqui se amolda ao caso penal. Se amolda por quê? O indivíduo praticou o ato assim, 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 assim. Entende-se, portanto, que resta caracterizada a conduta essa e aquela outra. Então ele precisa demonstrar que existe relação entre o que a lei estabelece e a conduta que foi praticada pelo agente, certo? A menção genérica não vai auxiliá-lo. E é importante aqui um detalhe. Essas menções genéricas farão com que haja a nulidade do ato. E eles vão voltar a sentença ou a decisão para o julgador para que ele profira uma nova decisão. Então, no caso de uma cominação de pena, se ele trouxe apenas menções genéricas, vão devolver a sentença para ele para que ele a refaça e coloque critérios que não fiquem na esfera genérica, mas que eles realmente consigam observar a aplicação do que é estabelecido em lei, em jurisprudência, em súmulas ao caso concreto. As outras hipóteses: aplica conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo ou a incidência no caso, não enfrenta todos os argumentos, então o magistrado ou julgador precisa observar todos os argumentos que foram apresentados, invoca enunciado de súmula sem justificar se aquilo ali aplica ao caso dele, ele não, às vezes não demonstra se aquela súmula já está superada ou não. E o último, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar existência de distinção no caso em julgamento. Então, ele precisa motivar. Decisões imotivadas farão com que elas sejam consideradas nulas e voltem para que o julgador possa proferir uma nova decisão, correto? Passemos então à análise das circunstâncias que estão estabelecidas. A primeira circunstância é a culpabilidade. Aqui, como culpabilidade, nós vamos entender como a maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, certo? Você vai observar, essa conduta dele é reprovável? É condenável por parte da nossa sociedade? Ou é uma conduta que seria esperada, é uma conduta que às vezes algumas pessoas até entenderiam como admitida, tá? Aqui você tem que observar, é mais ou menos reprovável? Antecedentes. Aqui nós precisamos fazer uma distinção entre antecedentes e reincidência, tá? Por quê? Porque a reincidência tem critérios específicos e os maus antecedentes também. Entende-se como reincidente aquele agente que pratica o delito no prazo de 5 anos a contar do fim do cumprimento da sua pena ou da sua extinção da punibilidade. Então, encerrou ali o prazo de cumprimento, ele cumpriu o último dia ou extinguiu a punibilidade por alguma outra circunstância, conta-se 5 anos a partir daquele momento para que cesse o prazo de reincidência, tudo bem? Então, 5 anos. E os maus antecedentes? O posicionamento do STJ é de que os maus antecedentes serão considerados a partir desses 5 anos. Então, até os 5 anos, você considera como reincidência. Após esses 5 anos, você vai entender, de acordo com o STJ, como a existência de maus antecedentes. Tudo bem? E é importante a gente estabelecer que só vão ser consideradas aptas para fins de reincidência aquelas decisões que sejam transitadas em julgado. E logo, para considerar maus antecedentes, você também vai precisar observar isso, porque se a gente vai considerar os maus antecedentes após a reincidência, eu preciso ter tido o trânsito em julgado
dessa decisão. Para ser considerado, então, um antecedente criminal, não pode ser considerado uma reincidência. Por quê? Porque aí você estaria punindo o agente 2 vezes pela mesma conduta, tá? Então, a gente não pode aplicar a reincidência, o mesmo critério como reincidência e como maus antecedentes, certo? Aí, nós trouxemos aí o que não caracterizariam maus antecedentes. Não caracterizam maus antecedentes a existência de inquérito policial, seja esse inquérito policial trancado ou em andamento, tá? Ainda tá apurando aí. Teve trânsito em julgado? Não teve. Está em andamento. Então, não pode ser considerado para fins de maus antecedentes, tá? Transação penal realizada antes do cometimento do novo delito. Gente, aqui é bem claro. Por que a transação penal não pode ser considerada? Ora, vocês vão aprender lá no processo penal 3 que a transação penal é um benefício concedido às pessoas que praticam infrações de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima seja de até 2 anos, e elas podem optar por, em vez de iniciar o processo, o Ministério Público oferece a elas a possibilidade de cumprir alguns requisitos e que, uma vez cumpridos, essa pessoa não vai ter esse processo constando na sua ficha de antecedentes criminais. Então, é bem interessante a transação penal, por quê? Porque se você cumpre, você não gasta o seu réu primário, certo? Você continua um réu primário e você vai ter aí considerado como bons antecedentes. E por que a gente considera que a transação penal realizada antes do cometimento desse novo delito não pode caracterizar maus antecedentes? Gente, aqui fala que os maus antecedentes só vão existir no caso de reincidência após o trânsito em julgado. Se nem virou ação penal, se nem foi oferecida denúncia, como que isso poderia caracterizar um mau antecedente? A pessoa sequer foi julgada pelo delito, nem houve instauração de ação penal. Então, isso não pode ser colocado contra ela, tá? Ação penal em curso, por quê? Porque nós vimos lá que ele fala que você precisa ter trânsito em julgado. Se ela está em curso, não houve trânsito em julgado. Não pode considerar isso como maus antecedentes. Atos infracionais. Atos infracionais são o quê? São aquelas condutas assemelhadas a crime, mas praticadas por menores de idade, certo? Então, essas condutas praticadas pelos menores de idade não vão ser utilizadas como maus antecedentes. Até porque a punição que é estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é uma medida socioeducativa. A intenção do nosso legislador foi que nós tentássemos reeducar esse menor, reestruturá-lo para que ele pudesse voltar ao convívio da sociedade sem aquela mácula de ter cumprido uma pena, tá? Então você estaria tentando educá-lo para o convívio em sociedade. E isso não pode ser utilizado para fins de maus antecedentes. E eventuais passagens pela vara da infância e juventude tampouco podem ser utilizadas para fins de considerar maus antecedentes. Surge um questionamento, então, com relação a esses menores. Essa medida socioeducativa pode servir para fins de maus antecedentes? Então, ele praticou um ato infracional e foi-lhe atribuída uma medida socioeducativa. E agora? Essa medida pode ser considerada como mau antecedente? Não. Para os fins de uma ação penal, não. Ela só vai poder ser considerada para fins de antecedentes e tudo lá no caso do novo cometimento de uma nova infração,
de um novo ato infracional. Então, você vai utilizar só dentro da esfera em que ele se encontra. Se ele praticou quando era menor e agora ele pratica um ato criminoso, você não vai usar aquilo para fins de maus antecedentes. Vem outra pergunta. Como que eu vou comprovar a existência de maus antecedentes? Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que você precisaria juntar a certidão de antecedentes criminais ou você precisaria buscar lá junto ao fórum essa certidão criminal. Não é necessário. Existe uma súmula do STJ, súmula 636, que estabelece que a folha de antecedentes criminais é documento apto a comprovar a existência de maus antecedentes e também a reincidência. Então, se isso for anexado ao processo, é documento suficiente para que você possa analisar bons ou maus antecedentes ou também a reincidência, certo? E eu gostaria de destacar aqui um fator sobre o que o STF pensa sobre os maus antecedentes. Ainda não há decisão do Supremo, mas o recurso extraordinário 593/818 de Santa Catarina já teve a repercussão geral reconhecida e aguarda o julgamento por parte do Supremo para decidir se os maus antecedentes ficam restritos ao período da reincidência ou se eles seriam considerados após o fim da reincidência. Então, não há decisão ainda do Supremo com relação a isso. Nós precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos, certo? Passamos, então, à análise da terceira circunstância judicial, que é a conduta social do agente. O que você quer saber aqui? Você quer saber como que esse agente se comporta perante a sua família, perante a sociedade, perante o seu trabalho, os seus colegas de trabalho, como ele é. Por quê? Porque às vezes o indivíduo tem um comportamento social completamente aceitável. É um indivíduo caridoso, é um indivíduo que auxilia o próximo, é uma pessoa bem-humorada, bem disposta, que não se indispõe com os outros e que por acaso, às vezes num momento de fúria, aconteceu de praticar aquele delito. Então isso precisa ser levado em consideração. Você vai olhar como é que é o temperamento dele. Ele é uma pessoa calma ou ele é uma pessoa agressiva? Como que ele se comporta na sua vida? Ele tem vícios? Ele tem vícios, por exemplo, com relação a jogos? Ele tem vícios com relação ao uso de drogas, sejam elas drogas lícitas ou ilícitas? Ele é visto como pela sociedade? Ele é visto como um sujeito sensato, como um sujeito equilibrado, ou ele é visto como um sujeito completamente abominável? Então isso precisa ser observado. E aí vem uma questão importante. Talvez vocês já tenham visto em alguns julgamentos o relato de testemunhas que nada conhecem do caso e que só vão lá para falar sobre o autor do fato. O juiz pergunta para elas se elas têm conhecimento do fato. Elas falam, não. Você sabe do que ele está respondendo? Fala, sei. Eu sei que ele está respondendo por tal crime. Tá, mas o que você sabe dele? Não, doutor. Excelência, ele é uma pessoa boníssima. Ele cuida dos filhos, ele trabalha duro todos os dias e chega em casa e ajuda os meninos a estudar. No fim de semana ele sai para brincar com os meninos na rua. É um pai extremamente presente, é uma pessoa educada, trata bem os vizinhos, ajuda o próximo. Então, essas testemunhas podem ser levadas perante o juízo? Podem. Elas são comumente chamadas como testemunhas de beatificação. Por quê? Porque são aquelas testemunhas que estão ali só para comprovar que a pessoa é como se fosse um santo. E aqui, para quem está me ouvindo, eu estou fazendo uma situação de aspas, tá? Por quê? Então, você coloca que ele é uma pessoa bem equilibrada e tudo,
para o juiz levar isso em consideração na hora de estabelecer as circunstâncias judiciais e determinar a pena base dele. Personalidade do agente. Aqui existe uma divergência sobre se o juiz, o julgador, seria um indivíduo apto a analisar essa personalidade do agente. Por quê? Porque, na teoria, para que seja feita uma análise de personalidade, você precisaria de pessoas com conhecimento específico na área. Então, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, pessoas com know-how disso. E o julgador não é uma pessoa que possui necessariamente essas características, né? Não é impossível que o julgador possa possuir essas características, mas, em regra, ele não possui essas outras atribuições. E aí vem a divergência. Uma primeira corrente estabelece que o juiz não tem habilidade para avaliar esse critério, essa circunstância judicial, e que por isso, se não há nenhum laudo, não há nada no processo, ele não pode querer avaliar por si próprio e estabelecer essa circunstância como algo contra o réu. Já aqui dentro dessa primeira corrente, nós vamos ter o Rogério Greco. Nessa segunda corrente, nós vamos olhar sobre outro aspecto. A segunda corrente fala que o juiz pode se valer de critérios para atestar se há pontos favoráveis ou não à personalidade do agente, e ele vai sim poder considerar isso no momento de definir as circunstâncias judiciais. Que critérios seriam esses que o juiz poderia observar? Ele poderia observar, esse agente demonstra uma insensibilidade com relação aos fatos, ele não se importa com o que está acontecendo com a sociedade, com a repercussão dos seus atos, ele demonstra ser um indivíduo mau, ele tem a maldade presente dentro dele ou não? Como é a sua conduta ali? Ele é desonesto, é uma pessoa que reiteradamente mente, pratica as situações escondidas, como ele age? E como é a sua conduta no quesito perversidade? O ato por ele praticado foi extremamente perverso ou não? Por exemplo, quando ele foi matar o indivíduo, em vez de apenas, aqui também entre aspas, matar, ele mata e faz a decapitação dessa pessoa e ainda incinera o corpo dela para realmente dar uma demonstração do seu poder. Como é que é essa sua perversidade, certo? Então, para essa segunda corrente, através da análise dessas características, o juiz será sim hábil para determinar como é essa personalidade do agente. Importante destacar que essa segunda corrente é a do STJ, tá? Então, se uma questão de concurso vier a perguntar se o julgador, conforme a jurisprudência, pode considerar a personalidade do agente, você vai responder que sim, tudo bem? Depois nós passamos aos motivos. Aqui você vai observar o porquê. Qual foi a razão que levou o agente a praticar aquela conduta? É muito importante vocês estabelecerem o seguinte: a motivação não pode ser considerada duas vezes. Por exemplo, eu não posso considerar a motivação para aumentar ou reduzir a pena se ela já fizer parte do tipo penal. Como assim? Imagine o seguinte: o agente pratica o crime de estupro. Qual que era a sua intenção? Qual que era o seu motivo? Ali, satisfazer a própria lascívia. Satisfazer a própria lascívia já é um elemento do tipo penal do 213, tá? Então ele não vai poder ter isso aí pesando contra ele, porque você estaria causando um bis in idem.
o indivíduo seria penalizado 2 vezes pelo mesmo fato, certo? Circunstâncias. Como que aconteceu o fato? Quais instrumentos foram utilizados por esse autor para praticar o delito? Qual foi o local em que o fato aconteceu? A que tempo isso se deu? Qual era a relação que esse agente tinha com a vítima? Era uma relação de confiança? Por exemplo, no caso da sentença que eu encaminhei para vocês, olhem só, ele praticava o delito no momento em que os alunos de futebol iam para a sua aula. E ele tinha uma relação de confiança ali com os pais? Tinha, porque os pais acreditavam que os alunos estavam bem, que os filhos estavam bem durante o momento em que eles praticavam o futebol, tudo bem? Também é importante que as circunstâncias não sejam tanto utilizadas para aumentar ou reduzir 2 vezes. Então, se já for um elemento do tipo, você não pode considerá-la 2 vezes, ok? Consequências do crime. Nós já estamos quase acabando aqui as circunstâncias judiciais. Quando eu analiso as consequências do crime, eu preciso observar qual é o resultado produzido pela conduta do réu para a vítima, para a família da vítima e para a sociedade. Eu vou utilizar o exemplo da sentença que eu disponibilizei para vocês para exemplificar isso aqui. Olha só, qual foi o reflexo que a conduta do agente teve nas vítimas? Várias mães reportaram que os filhos ficaram extremamente agressivos após terem sido estuprados. Alguns ficaram extremamente reclusos, passaram a evitar o contato social, choravam muito aparentemente sem nenhum motivo. Então você vê que isso realmente afetou as vítimas, tá? Foi algo que trouxe diversos danos para elas. E com relação às famílias? Eu conversei com um magistrado que acompanhou o depoimento das vítimas e das testemunhas, e ele me relatou o seguinte, que no dia que ele acompanhou a oitiva da mãe de uma das vítimas, ele passou mais de meia hora tentando acalmar a mãe dessa vítima, tentando deixá-la mais tranquila para que ela pudesse fazer o seu depoimento, porque ela falava repetidas vezes que ela não sabia que aquilo estava acontecendo, que ela não acreditava, que ela não tinha percebido e que ela pedia desculpa, ela pedia perdão pelo fato de ter deixado o filho dela passar por aquilo sem saber que aquilo estava acontecendo, de não ter visto sinais de que aquilo não estava certo. Então ela se culpava muito por isso. Então olha um reflexo da conduta do agente na família da vítima, certo? E por último, aqui a análise da sociedade. Essa sociedade ficou extremamente chocada com a prática do crime. Por quê? Porque era uma escola de futebol conhecida na cidade, é uma cidade pequena e várias crianças participavam desses treinos e o agente era uma pessoa conhecida dentro da cidade. Então isso fez com que, como existia confiança por parte da sociedade na conduta desse agente como professor de futebol, isso gerou uma revolta muito grande dentro da sociedade, porque eles falavam, agora a gente não pode confiar em ninguém, a gente levou os filhos para praticar futebol com ele e olha o que ele fez. Então, os reflexos que isso tem na sociedade, certo? E por último, como foi o comportamento da vítima? Aqui a gente tem que fazer uma diferenciação entre culpa concorrente e compensação de culpas. Por quê? O que seria compensação de culpa? A culpa de um afasta a culpa do outro.
não se admite compensação de culpas dentro do nosso sistema. Então, o fato de eu ter alguma responsabilidade na prática do ato não faz com que o outro não possa ser punido pelo ato praticado por ele. Uma coisa não exclui a outra, certo? Então, não se admite a compensação de culpas dentro do nosso sistema. Mas a concorrência das culpas, as culpas concorrentes são admitidas sim. Aí você vai analisar qual foi a conduta do agente, qual foi a conduta da vítima. Essa vítima contribuiu para que o autor fosse levado a praticar o crime? Porque por vezes ele tem sim alguma contribuição. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, que vocês vão rir, talvez alguns não se lembrem, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar facilmente esses vídeos aí para demonstrar o que eu estou falando. Nós tivemos uma novela chamada Caminho das Índias, em que um núcleo era o núcleo da família Cadore, e a família Cadore tinha ali como um dos membros da empresa o Humberto Martins, que era o Ramiro Cadore, e ele era casado com a Melissa Cadore, personagem da Cristiane Torlone. Chega um momento em que Humberto Martins começa a se envolver, o Ramiro Cadore começa a se envolver com a Ivone, que era o personagem da Letícia Sabatella. E a Letícia Sabatella, ali no caso, era uma sociopata, e ela vai enredando o Ramiro Cadore, fazendo com que ele lhe dê joias e tudo, porque a intenção dela era fazer com que ele passasse vários bens para ela, porque ela queria depenar com quem ela estivesse. Só que a Melissa Cadore descobre o que a outra estava fazendo e encontra algumas joias que ela viu que o marido comprou e que não foram dadas para ela. E ela vê a Ivone usando essas joias. Ela se finge de amiga da Ivone e um dia no clube em que elas frequentavam, ela vai até o banheiro e bate na Ivone, dá uma surra daquelas nela e ainda confisca as joias que o marido dela havia comprado e dado para a amante. Aqui, olha só, a Ivone fica bem machucada mesmo, a ponto de precisar ficar dias em repouso, porque ela machuca a perna, o rosto fica todo inchado, cheia de roxos e hematomas. Houve aí uma lesão corporal? Houve. Nós poderíamos responsabilizar a Melissa Cadore pela lesão corporal? Poderíamos. Mas na hora da dosimetria da pena, nós levaríamos em conta toda a conduta da Ivone que levou a Melissa a fazer o que fez? Sim, nós levaríamos, tá? Por quê? Ela não teria feito aquilo se a outra não tivesse contribuído para que ela praticasse a conduta, certo? Então, você não vai ter uma compensação de culpas, mas você vai ter a possibilidade de se fazer uma análise da concorrência da culpa para diminuir ali a punição que você daria a esse agente, certo? E aí eu coloquei para vocês um trecho da sentença, a sentença que está disponibilizada para vocês, quando analisou as circunstâncias judiciais referente a uma das vítimas. O crime aqui é o estupro de vulnerável, o crime do 217A do Código Penal, que tem a pena de reclusão de 8 a 15 anos. Então, a pena mínima é 8. Então, a gente começa a partir do 8, certo? Então, olha a análise que o julgador fez. Com relação à culpabilidade, a culpabilidade do réu mostrou-se reprovável, uma vez que se valia do sonho das vítimas, todos menores, de se tornarem jogadores de futebol para convencê-los a permitir a prática de atos delituosos, o que o prejudica.
Antecedentes. Ele era primário, então isso favorecia. Conduta social favorável ao réu. As testemunhas que compareceram foram lá e falaram que eles tinham uma conduta socialmente ajustada. Tanto é que ele era bem visto pela sociedade. Personalidade. Não há elementos suficientes para a análise da personalidade do réu, o que não o prejudica. Então, se o magistrado não tem condições de analisar, ele não pode prejudicar, certo? 5. Motivos. Aqui, são comuns à espécie. Então, a motivação aqui do crime é satisfazer a própria lascívia. Então, você não pode condenar o agente, puni-lo mais severamente por algo que está dentro do tipo penal, sob pena de bis in idem, que é o que o magistrado fala. Circunstâncias do crime. Não há alteração substancial no modus operandi. Não teve nada aí que justificasse esse aumento. Consequências. Ele fala que, considerando o crime que está sendo analisado, essas consequências não ultrapassam as consequências normais de um crime de estupro de vulnerável. Então, isso não prejudica. Comportamento da vítima, neutro. Aqui fala que as vítimas não contribuíram para nada disso, então isso não pode ser analisado de forma a beneficiar o réu. E aí o juiz fixa a pena base em 9 anos de reclusão. Por quê? Porque ele considerou que tem algumas circunstâncias judiciais aqui que são desfavoráveis ao réu. Ele aplica essas circunstâncias e a pena base, a pena mínima que era estabelecida de 8, ele estabelece a pena base como sendo 9 anos, correto? Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Nós analisamos toda a primeira fase da dosimetria da pena. Eu peço que vocês estudem, fixem o conteúdo, me encaminhem as dúvidas que porventura vocês tiverem. Nós vamos saná-las. E na próxima aula nós continuaremos falando sobre dosimetria da pena, analisando as agravantes e atenuantes e as causas de aumento e diminuição de pena para que nós possamos chegar até a pena definitiva, ok? Muito obrigada por vocês estarem comigo nesse dia. Eu sei que não é a mesma coisa de nós estarmos ali um frente ao outro, mas é algo que o momento exige. E logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos juntos em sala de aula, vivenciando inclusive o nosso momento de felicidade, que eu espero que vocês estejam praticando todos os dias, porque assim vai ser mais fácil nós superarmos de forma mais suave esse momento difícil que nós estamos vivendo. Um beijo pra vocês, vocês moram também no meu coração, tá? E eu aguardo um contato de vocês. Não deixem de acompanhar as novidades no portal. Um beijo!